Olá! Bem, hoje vamos diretos a um daqueles erros que dão um nó na cabeça de toda a gente que está a aprender inglês. A diferença entre I went e I was. Parece uma coisa pequena, mas faz toda a diferença. E olhem, pode parecer confuso agora, mas prometo que no final disto tudo vai fazer muito mais sentido. Vamos a isso? Então, vamos lá ver qual é o dilema. Imaginem esta situação. Queremos contar a alguém que passamos um dia na Nazaré. Em português é fácil, não é? Dizemos fui ou estava, mas em inglês, como é que se diz? I went to Nazaré ou I was in Nazaré? A resposta é que depende, e é mesmo crucial perceber esta diferença para a comunicação ser clara e sem confusões. E pronto, aqui está a chave de tudo, a ideia principal. De um lado temos I went, que é só sobre movimento, é a ação de ir de um sítio para outro, de um ponto A para um ponto B. E do outro lado temos I was, que é sobre o estado ou localização, ou seja, a ideia de simplesmente estar num sítio. Reparem bem, um é a ação, o outro é a situação. No fundo, é tão simples quanto isto. Ok, vamos então focar-nos na primeira chave para resolver este mistério. Vamos começar por I went. O segredo aqui, como já vimos, está todo na ideia de movimento. Então, o que é I went? Bem, é muito simples. É o passado do verbo to go, que para nós é o verbo ir. Usamos isto sempre que a conversa é sobre uma deslocação, sobre ir a algum lado. Por exemplo, I went to Nazaré. Quer dizer que houve uma viagem, um movimento até lá. O mesmo se aplica a I went to a client, ou seja, fui ter com um cliente. Ou I went home, fui para casa. A regra de ouro é, se houve deslocação, a palavra a usar é went. Ponto final. Muito bem, agora vamos passar à segunda chave, I was. Esta expressão tem, duas funções principais. Mas não se assustem, porque, como vamos ver, é igualmente fácil de entender. Basta separar as coisas. Ok, I was. Isto é o passado do nosso famoso verbo to be, que para nós é o ser ou estar. E o ponto mais importante aqui é que não há movimento. Zero. Usamos I was para descrever onde estávamos ou como nos sentíamos. Gosto de pensar nisto como uma fotografia do momento, sabem? Não é o filme da viagem, é só a foto. Então, o primeiro grande uso de I was é para indicar localização. Simplesmente onde é que a pessoa estava, sem focar no movimento, apenas na presença num local. Por exemplo, I was at home, estava em casa. I was in Nazaré, ou seja, a viagem já tinha acabado e eu já estava lá. Ou I was at a meeting, estava na reunião. Reparem, a ação de ir já terminou. Agora estamos só a descrever o local. E o segundo uso é para descrever um estado, uma condição ou um sentimento. Basicamente, como é que a pessoa se sentia ou como é que estava. Por exemplo, I was tired, estava cansado. I was busy, estava ocupado. Ou até I was late, estava atrasado. Aqui não estamos a descrever uma ação, certo? Estamos a falar de uma sensação, de uma situação. E agora, olha, um pequeno truque extra que ajuda imenso. Quando é que se usa at e quando é que se usa in com o I was? A regra geral é bastante simples, na verdade. Usamos at para um ponto específico, um local concreto, como at work ou at home, e usamos in para uma área maior, como in Nazaré ou in Portugal. É um daqueles detalhes que, quando se acerta, faz toda a diferença. E já que estamos a falar do was, vamos aproveitar o embalo para adicionar aqui uma palavra bônus que se dá muito bem com este verbo. É a palavra how. É uma ferramenta, super útil para fazer perguntas. Ora bem, how significa como. E vejam só como é versátil. How was your weekend? Como foi o fim de semana? É daquelas perguntas perfeitas para começar uma conversa, não é? Mas também serve para o clássico How are you? Como estás? Ou para perguntas super práticas como How do you spell that? Ou How do you say? É incrível. Uma palavra e tantas possibilidades. Ok, já vimos a teoria, agora o que é que falta? A prática. Nada como um desafio rápido para garantir que isto ficou mesmo claro. Está tudo a postos aí? Vamos a isso. Ok, vamos lá. Olhem bem para estas 4 frases. O desafio é simples. Completar os espaços. Pensem um bocadinho. A primeira fala de movimento, certo? A segunda, de localização. A terceira, de um estado. E a última é uma pergunta sobre como é que algo foi. Se precisarem, façam uma pausa e pensem com calma. E então? Já temos respostas? Ótimo. Vamos lá ver se acertaram em tudo. Rufar tambores? E cá estão elas. Número 1, went, claro, porque indica o movimento até Nazaré. A 2 e a 3 são was, porque numa estamos a descrever a localização em Nazaré e na outra o estado, o cansaço. E a última, como é óbvio, é how, para perguntar como foi o fim de semana. Se acertaram, muito bom. E para fecharmos, aqui fica aquele resumo final, a cábula.
I went é movimento. I was é estado ou local. E how é para perguntas. A partir de agora, a diferença entre dizer I went to the office e I was at the office tem de ser perfeitamente clara. É essa a missão. E para terminar, deixo uma pergunta no ar. Depois de desvendarmos went e was, que outra palavra ou expressão inglesa costuma criar confusão? Pensem nisso. O inglês está cheio destes pequenos desafios, é verdade. Mas cada um que resolvemos torna a nossa comunicação mais fácil, mais confiante, e é isso que importa. Até à próxima.